Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Amém. Você pode se assentar. Ontem nós estivemos em Guaíra, irmãos, a nossa noite de fé e milagres lá. Depois veja as fotos na rede social. Deus nos abençoou poderosamente. Foi um mover tremendo de Deus no nosso culto, pessoas sendo libertas, curadas, muita gente fruto do evangelismo entregando sua vida ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos encerrar esse propósito de 7 cultos que aqui o Senhor nos conduziu. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Vamos dizer juntos: e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Amém? Feche os teus olhos e diga assim comigo: amado Espírito Santo, fale comigo e me revele os segredos que estão escondidos nesse texto das Escrituras Sagradas. Eu quero ser edificado, eu quero ser liberto, eu quero sair daqui esclarecido para viver uma vida abençoada, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 115, o salmista é levado a fazer uma comparação, em diversos termos, da grande diferença que existe entre os ídolos e o nosso Deus, aquele a quem invocamos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 115, no versículo 6, há algo que o salmista anota: é que os deuses dos povos, os ídolos, as imagens de escultura, têm ouvidos, mas não ouvem. E nós vamos perceber em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o Deus que nós buscamos, Ele é um Deus que a todo momento, nas mais diversas situações, Ele ouve orações. Repita comigo: Deus sempre ouve orações. Irmãos, Deus sempre ouve oração. Deus ouviu a oração de desespero de Ana, quando já não havia mais força e os seus lábios apenas se moviam.
Deus ouviu a chorosa oração do rei Ezequias, quando nem de joelhos, como era o costume judaico, ele conseguiu se pôr, ou quem sabe na posição real, levantar as suas mãos aos céus, ele já não tinha mais força, mas ele virou o rosto para a parede, nos dando a entender que aquela enfermidade o havia abatido, deixado acamado. Mas Ezequias vira o rosto e fala com Deus, e Deus ouve. Deus ouve todo tipo de oração, só que nem todas Deus responde. Quando eu oro, quando eu peço, eu preciso estar certo de que Deus escuta, porque um dos atributos de Deus é a sua onipresença, Ele está em todo lugar. E algo que eu aprendo aqui na Escritura é que os seus ouvidos captam todas as coisas, desde a oração mais fervorosa até aquela mais calada e silenciosa. Mas não é porque Deus ouve que Deus responde. Certamente você já deve ter ouvido falar que Deus não rejeita a oração, mas eu posso te dizer essa noite que nem toda oração Deus responde. Deus ouve toda oração, mas nem toda tem resposta. Só que de algumas respostas eu quero compartilhar com você o que nós podemos receber de Deus. Você pede algo e você pode receber de Deus um sim. Repita comigo, sim. Você pode pedir um emprego e receber de Deus um. Você pode pedir uma cura e receber de Deus um. Existe o sim de Deus. Pastor, quando que eu vou obter o sim de Deus? Todas as vezes que você pedir algo que esteja de acordo com a Escritura. Jesus quer curar sempre, não tenha dúvida disso. O leproso chega e diz assim: se o Senhor quiser, me cura, me purifica dessa lepra. E Jesus disse: eu quero. Jesus sempre quer curar as enfermidades. Então todas as vezes que eu encontrar uma promessa, eu vou obter de Deus um sim. Só que Cristo nem sempre responde sim, afirmativamente. Eu posso ouvir de Deus um espere. Repita comigo, espere. Tem coisas que você pede hoje, que se Deus te der hoje, vai ser um grande problema na sua vida. Tem coisas que se Deus te der hoje, vai causar um grande estrondo. Em vez de ser bênção, se torna uma maldição. Deus criou a banana é um fruto, a banana é muito gostosa, a banana serve para sustentar. Mas se você estiver com fome, a banana verde vai amargar a sua boca, ela não serve. Você pode pedir de Deus um carro, você pode até demonstrar para Deus que necessita de um carro, você pode até explicar para o Senhor e desenhar que um carro vai facilitar muito a sua vida, que se você tiver menos de 18 anos, esse carro vai ser uma tragédia para você. Tudo aquilo que eu pedir, ainda que seja bênção, fora de tempo, eu vou escutar de Deus um espere. Você obedece, então habilita os céus a te dar. Mas se não houver a estrutura, o Senhor primeiro vai te preparar. Quem está me entendendo? Diga amém. Diga assim, sim, espere. Você pode também ouvir de Deus um sonoro não. E o não de Deus não é uma maldade de Deus. O não de Deus é uma proteção de Deus. Quando o Senhor coloca Adão no jardim e coloca todas as árvores frutíferas boas para alimento, o Senhor diz: tem duas árvores aqui, Adão, das quais você não pode se alimentar. Essa aqui do meu lado, a árvore da vida, e essa aqui também, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
porque Deus não queria que Adão comesse. Porque se Adão comesse da árvore da vida, ele se tornaria um espírito eterno, um ser eterno. Ele seria levado na obediência a se tornar como se fosse um demônio. E por que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque era aquela pureza, era aquela consagração que fazia com que Adão se relacionasse com o Criador. O não de Deus, ele não precisa ser muito explicado. O não de Deus, ele precisa ser recebido por fé como um sinal de proteção. Quando existe uma placa dizendo não ande ou velocidade máxima permitida 110, é um sinal de proteção. Todas as vezes que você acelera e passa no sinal vermelho dos nãos de Deus, você entrará na encruzilhada do precipício. Adão entrou nela. E o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer assim: vocês pedem e recebem um não, porque vocês estão pedindo mal, para esbanjar nos prazeres de vocês. Aquela pessoa que está com muita raiva de outra, e fala assim: Deus, do mesmo jeito que essa pessoa me atrapalhou, faz alguma coisa também dar errado. Essa oração terá um sonoro não. Quando você está com raiva de alguém e torce dentro de si, até mesmo como se estivesse orando, que algo de ruim acontecesse para mostrar que Deus é na sua vida, isso terá um sonoro não. Quando você pede justiça de Deus, mas não para que Deus te abençoe, mas na verdade um pedido de vingança diante do outro, isso receberá um sonoro não. Repita comigo: sim, espere, não. Agora, além dessas, tem coisas que vão ficar sem resposta. Não porque Deus não ouve, mas porque realmente tem alguma coisa impedindo Deus de te responder. Irmãos, eu lido com muitos aconselhamentos, com muitos pedidos de oração, com diversos tipos de problema. E uma das coisas que eu mais ouço é assim: pastor, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou dizimando, eu não estou faltando de culto, mas parece que Deus não me ouve. Irmãos, Deus sempre ouve, não está surdo o ouvido de Deus. Mas ainda que seja uma promessa, ainda que tenha um aval celestial de receber, porque a cruz de Cristo para mim comprou, tem algumas coisas que não vão deixar a resposta chegar. Em muitas situações o meu coração ele condói, de compaixão, me dá vontade de querer ajudar a pessoa, de botar a mão na situação e ajudar a pessoa. E eu entro para o quarto, eu desço a madrugada e eu começo a jejuar por alguém, orar: Deus, mas fulano disse que está aí na igreja, Deus, fulano disse que está sendo dizimista, fulano disse que está te servindo, e o Senhor disse assim no meu coração: tem alguma coisa que está impedindo a resposta de chegar. Porque quando nós ouvimos alguém dizer: mas eu estou fazendo tudo, o nosso coração parece que chora junto e diz: Senhor, faça alguma coisa. Mas na verdade, querido, não existe falhas em Deus. E eu e você precisamos compreender de que Deus nunca erra. Mas se algo está dando errado, a culpa é nossa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: se algo está dando errado, a culpa não é de Deus, a culpa não é das pessoas, a responsabilidade está em você. E o profeta Isaías vai dizer no capítulo 59:
de que o braço do Senhor não se recolheu, de que o ouvido do Senhor não se fechou com o tempo. As eras e as gerações não trouxeram surdez em Deus. Mas no versículo 2 há uma resposta: os nossos pecados, as nossas iniquidades. Eles criam uma barreira entre céus e terra, entre homem e Deus. E isso faz com que a oração até suba, só que ela não desce trazendo a resposta. A minha e a tua oração não basta subir, mas ela precisa incomodar os céus ao ponto de que Deus envia anjos para executar ordens afirmativas. Só que as nossas iniquidades, os nossos pecados impedem a resposta. E disso, irmão, para não parecer tão teórico ou quem sabe muito genérico, eu quero compartilhar algumas coisas, analisando Bíblia, que mais impedem resposta de oração. Primeira coisa, repita comigo: incredulidade. Você pode orar, você pode pedir, que se você não acreditar, não vai ter resposta. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo de número 58, que não pôde ali Jesus fazer muitos milagres ou operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Senhor, me cura. E aí, irmão, melhorou? Eu vi que você foi na frente ontem recebeu oração. Está doendo ainda. Eu nem sei, tanto tempo. Isso se chama incredulidade. Deus não tem compromisso com a incredulidade. O que mais move os céus é fé. E sem fé não se agrada a Deus. Talvez um dos mais terríveis de nossos pecados seja a incredulidade. Quando você pede para Deus curar alguém de câncer, mas nem você acredita que Deus cura câncer, não terá resposta. Quando você ora e bota a mão no teu corpo dizendo: Jesus, me cura dessa dor, e logo você procura na farmacinha da sua casa um remédio, isso é incredulidade. Quando, irmão, você pede e daqui um pouco sai comentando com alguém que a economia não vai bem, que as coisas não dão certo, ou quem sabe a tua família tenha sido assolada pelo problema do vício das drogas, e você mais uma vez tenta levar para uma clínica, ou você vai orar e daqui um pouco você diz assim: mas não sei não, já tentei tantas vezes, já passamos em tantos lugares. Isso se chama incredulidade. Deus não tem compromisso com incredulidade. Mas pastor, o senhor não está entendendo, é a realidade. Mas irmão, se você quiser viver coisas sobrenaturais, você precisa sair da realidade. É no âmbito da fé que as promessas ficam, é no âmbito do sobrenatural que o sangue de Cristo age. Enquanto você achar que não tem jeito, me desculpe, mas pare de orar por isso. Deus não tem compromisso com incredulidade. Você crê que Deus cura câncer ou não? Você crê que Jesus cura diabetes ou não? Você crê, meu irmão, como se diz, que depressão, que fibromialgia, que autismo não tem cura? E do que está valendo a nossa vida cristã, se nós achamos, como se diz aquele cântico, se Deus fizer e se Deus não fizer, poxa, que Deus é esse que não faz? Eu posso entender que Deus não vai fazer aquilo que eu quero, porque não faz parte do teu propósito, mas se estiver dentro de uma promessa, se estiver alinhado com um pedido de oração, eu devo cantar que se Ele é Deus faz, e se Ele é Deus Ele sempre fará, como fez ontem, faz hoje e continuará fazendo. Ele é um Deus de milagres. Eu preciso entender isso. Uma segunda coisa que tem impedido respostas de oração, repita comigo: palavra negativa. Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Doença e cura estão no poder da língua. Miséria e prosperidade estão no poder da língua. Tudo está no poder da sua língua. O que você anda falando? Quando você pega seu salário, quando você vê o tempo fechando,
Você é daqueles que diz assim: meu Deus, eu gripo tão fácil, só foi mexer no ar. O que você fala? A sua palavra pode estar anulando resposta de oração. Tem muito crente que tem costume de amarrar demônio, mas eu quero te dizer que você amarra anjo, falando o contrário. Tem muita gente que anda amarrando a atuação de anjos, falando o contrário. Em 2009 eu lancei meu primeiro livro, 11 de janeiro de 2009, chamava Deserto, Tempo de Preparação. E um dos capítulos que eu compartilhava daquilo que nós devemos mais vigiar nos desertos da nossa vida é a nossa língua. E um dos textos do capítulo, eu me lembro porque aquilo lá ficou muito forte no meu coração quando eu escrevi, que eu pus o título assim: volte correndo, Gabriel. A Bíblia vai dizer que um anjo aparece para Zacarias no exercício do seu sacerdócio, do turno sacerdotal. E o anjo diz para ele: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, e tua mulher dará à luz um filho. Zacarias diz assim: mas como? Como que pode acontecer isso? Sou velho, está velha. O anjo disse assim: porque você não acredita, você vai ficar calado até a hora que isso aconteça. É melhor você calar a boca do que falar besteira. E talvez você anda orando há 10 anos por alguma coisa, mas se você fala contra, acabou. É como voltar no início da fila, porque uma palavra anula todo o processo de Deus. O que sai dos seus lábios? Tem jeito ou não tem jeito? Eu vou te perguntar: tem jeito de Jesus libertar a sua família ou não tem jeito? Tem jeito de Jesus abençoar você aqui nessa cidade ou não tem jeito? Tem jeito de as drogas saírem da sua casa, a bebida sair? Tem jeito de você ser curado desse remédio ou não tem jeito? O que você fala? Muito mais do que dizermos que palavra tem poder, soa necessário a gente falar que palavra define o futuro. Tire da sua boca a palavra difícil. Tire da sua boca a palavra que não tem jeito. Tire da sua boca o negócio chamado impossível. Porque desde o momento em que você se une a Cristo, impossibilidade se torna possibilidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: as suas palavras estão te colocando na situação que você está. Teve um ajuste financeiro na prefeitura da cidade. Quase todos os trabalhadores da cidade, eu trabalho na usina, eu trabalho na prefeitura, então isso vai influenciar muitas famílias. E aí corta uma parte do teu salário porque te mete também nesse reajuste. E aí o que você fala numa hora dessa? Agora o quê? A tua fonte era o teu salário ou era o Senhor? Para Deus te abençoar, Ele depende da quantidade de cliente que você tem ou depende apenas do braço provedor dEle? Será que Deus precisa da sua idade, da cor da sua pele, da sua escolaridade ou de quem te indica para mudar a sua história? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, me perdoe essa noite por toda a incredulidade, e eu cancelo nessa hora toda palavra de maldição que saiu dos meus lábios. Eu anulo os seus efeitos no mundo espiritual, pelo nome de Jesus. Uma terceira causa de ausência de resposta é falta de amor. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar montes, se eu não tiver amor, esquece. Só que o profeta Isaías,
Ele vem no capítulo 58, alertando aos irmãos que jejuam. Ele diz assim: se vocês jejuam, vigiem, porque o Senhor te responderá quando você clamar, se você tirar do seu meio o dedo que ameaça e a língua injuriosa, falar mal dos outros. Pastor, mas eu estou orando, mas você não para de brigar com os outros. Você briga no local do trabalho, você briga dentro de casa, toda hora o seu estupim é curto. Que jeito que Deus vai te responder? Guarda a mágoa de um, guarda a mágoa no outro. Parece que as pessoas têm que ficar andando em cima de ovo, em casca de ovo, para lidar com você. Coração cheio de mágoa e ressentimento, isso trava a resposta dos céus. O meu intuito aqui não é te exortar, ainda que eu tenha autoridade em Cristo para fazer isso, mas o meu intuito é te esclarecer que muitas coisas não têm tido resposta por briga, por guerrinha, por discussão. Você acha, irmão, que para Cristo é normal responder o pedido de oração de um crente que chega num restaurante e diante de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que está de cabeça quente, que está cheio de problema, o crente naquela hora trata mal o garçom? Isso não tem resposta. Quem está me entendendo, diga amém. A falta de amor, amor não é bajulação, amor não é dissimulação, amor não é falsidade, amor é você parar de brigar. Amor é você ter coragem de pedir perdão, porque tem gente que não tem coragem de pedir perdão. Tem gente que o pedido de perdão é dar presente, é dar abracinho, não tenha coragem de pedir perdão. Porque se fez errado, peça perdão, está impedindo muitas coisas da sua vida. Perdoa, independente do que te fizeram, perdoa. Se você quer acesso com os céus, limpe o seu coração das ervas daninhas aqui na terra. Tô 10 dias sem falar com fulano de tal. O que é que você está vindo orar? Deus não vai te responder. Irmãos, eu preciso ser muito claro com você. Quer resposta? Volta a falar com quem você está brigado. Você pode jejuar e orar, que não vai ter resposta dos céus. Não haverá conexão vertical enquanto houver interrupção horizontal. Olha para quem está do seu lado e diga assim: está entendendo? Seu pai e sua mãe pode ser, irmão, o que for. Seu marido e sua esposa pode ser o que for. Resolva os problemas. Senão a tua oração será ouvida. Sim, será ouvida, mas não será respondida. Uma quarta coisa, irmão, que impede, um quarto motivo que impede resposta de oração. Repita assim comigo: pecado escondido. É como se eu colocasse entre aspas pecado escondido, porque nenhum pecado fica escondido. Tudo que está oculto aparece, até aquilo que se faz em silêncio aparece. A Bíblia diz que de Deus não tem como esconder, mas Jesus disse que tudo aquilo que a gente faz escondido, uma hora aparece, então não existe pecado escondido. Por que eu estou usando esse termo? Porque tem muita gente que pensa que tem como esconder. E Salomão vai dizer no capítulo 28, versículo de número 13: o que encobre a sua transgressão, o que esconde o seu pecado, não prospera. Se você faz coisas escondidas do seu patrão, se você faz coisas escondidas do seu pai, porque tem jovens que acham que pode fazer coisa escondida e mente, fala que está na amiga do caso de tal. Irmãos, a Bíblia diz que só volta a prosperar quem confessa o pecado e deixa. Você atrapalhou a vida de alguém, se eu fosse você, eu sairia aqui do culto e contasse o que você fez. Tudo aquilo que você esconde impede a resposta de Deus na sua vida. Pastor, mas eu confessei a Deus. Glória a Deus se você confessou a Ele. Agora, se o que você fez atrapalhou a vida de alguém, você precisa confessar para essa pessoa.
Pastor, mas se eu contar vai virar uma maior briga. É melhor virar briga e depois você ser abençoado do que você ter a tua prosperidade interrompida enquanto você viver. Amém? Irmãos, eu já estou terminando, não se acanhe. O quinto motivo que mais impede resposta de oração. Repita comigo: estar fora do propósito de Deus. Sansão era um homem de oração. Sansão era um homem de Deus, escolhido desde o ventre materno. O nascimento de Sansão não foi anunciado pelo melhor ginecologista da cidade. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo. Imagina a honra da vinda desse homem. Só que Sansão, irmãos, ele saiu do propósito de Deus. Ele começou a permitir mentirinhas. Ele começou a perder a capacidade de controle sexual na sua vida. E chega um momento que aquele homem, muitas pessoas pensam que a força de Sansão estava no cabelo, mas Deus não colocaria força no cabelo de ninguém. A força de Sansão estava na sua santidade. E o cabelo apenas representava o seu voto do nazireu. Quando ele conta o segredo, quando ele perde a consagração, ele perde o favor, a unção, o poder e a manifestação de Deus. A Bíblia diz que então os inimigos de Sansão furam seus 2 olhos. E para que a história fique mais feia, coloca ele numa cadeia, cego na cadeia. Mas ele não ia ficar parado na cadeia. Eles botam uma roda de moinho. O cego está aqui na cadeia, trabalhando forçado. Os olhos que ele cobiçava tanta mulher foi furado. A força que ele não aplicou para Deus se tornou escravo. E se ele não valorizou a liberdade que ele tinha lá fora, Deus o botou numa cadeia. Deus permite isso. Sansão está fora do propósito, isso não vai ter resposta. Você pode estar dentro da igreja aqui, se você tem um chamado e está fora dele, não tem resposta, irmão. Tem coisas que Deus não faz para quem tira a mão de arado. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Juízes que Sansão, ele é chamado na cela para uma grande festa. Para quê? Ele foi chamado para quê? Uma grande festa. Num salão grande, com andar superior. Imagine um salão como esse, um andar superior, com 3.000 pessoas no andar superior. Os filisteus estão fazendo a maior festa, aquela festa de arromba que para a cidade, que chama os políticos, porque eles conseguiram prender o maior inimigo deles, que era Sansão. E Sansão entra tateando porque era cego. E ele pede a uma pessoa que estava conduzindo: deixa eu botar o meu braço para descansar aqui num pilar. E o homem deixa. E naquela hora, depois de muito tempo, Sansão faz uma oração. E Sansão diz assim: Deus, pelo menos dessa vez, ainda que seja a última vez, me dá força para derrubar esse lugar e matar os inimigos do Senhor. Vou voltar aqui no início da história de Sansão. Sansão tem o seu nascimento anunciado por um anjo, e o anjo diz assim, que esse viria para defender o povo de Israel dos filisteus. Quando ele faz essa oração, ele está voltando ao propósito. Ele está dizendo assim: me permita acabar com os seus inimigos, aquilo que eu nasci para fazer. Naquela hora Deus dá força, derruba os pilares, os inimigos de Deus morrem. E a Bíblia vai dizer que maior foi a quantidade de inimigos que Sansão derrotou no dia da sua morte do que durante o tempo de sua vida. Sansão precisaria morrer daquela forma? Não. Quando você foge do propósito, você acumula tragédias. Mas eu estou ilustrando essa passagem apenas para dizer: está orando, está buscando, está jejuando.
qual o seu lugar perto do propósito de Deus? Você está no centro? Você está na margem? Você já serviu a Deus e não serve mais? Você era um obreiro e não era mais? Você era tão dedicado e não é mais? Fora do propósito não existe resposta. E para encerrar, irmãos, eu queria chamar a tua atenção para um texto que parece que tanto o apóstolo Tiago quanto o apóstolo Pedro, eles têm uma consonância de pensamento nessa liturgia, para dizer que se tem uma coisa que Deus resiste, é gente soberba. Só que aos humildes Deus concede a sua graça. Um dos últimos motivos que aqui eu elenquei para te demonstrar porque que tem oração que Deus ouve e não responde: orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não percebe que é orgulhosa, mas quem está perto percebe. E quem está perto sempre dá um conselho: oh, seja mais educado, não trata as pessoas assim não. Larga de ser grosso desse jeito. O que está orgulhoso não percebe, mas quem está do lado está tentando dar sinal: larga de ser orgulhoso. Que jeito que você trata as pessoas? Você tem costume de pedir por favor em alguma coisa, ou você acha que até funcionário pago é obrigado a fazer o que você manda? Como que você se relaciona com as pessoas? Porque a soberba impede resposta de oração. A maneira como eu olho para você, de cima para baixo, a maneira como a gente se relaciona, alguém aqui é melhor, eu só estou aqui alguns degraus acima de você para que quem está no fundo possa me ver melhor, mas aqui ninguém é melhor que ninguém. Deus resiste gente soberba. E tem gente que é soberba por causa da sua religião. Tem gente que é soberba porque acha que ora e que jejua. Tem gente que é soberba porque tem dinheiro na conta que o outro não tem. Tem gente que é soberbo porque tem um sobrenome. Tem gente que é soberbo porque senta em algumas mesas com poderosos. E no dia da morte, até os poderosos serão comidos pelos bichos. Temos que nos gloriar do quê? Como diz as Escrituras, a não ser na cruz de Cristo. Deus resiste gente soberba. Pastor, mas o diabo, ele parece que está segurando a minha bênção. Irmão, nem sempre é o diabo que está segurando a bênção. Tem bênção que quem segura é Deus, por causa do orgulho, do rompante, do jeito altivo. Tem pessoas, irmãos, eu já vi histórias, você já deve ter ouvido. Uma família branca não deixava o filho ou a filha namorar com alguém de outro de cor preta. Hoje em dia fala cor preta, né? Mas negro, o que seja. E cor define alguém que é melhor do que outro? E geralmente nesses casos que impede casamento ou relacionamento assim, acaba casando com um branco que não gosta nem de trabalhar, nem levanta. E o outro lá, que desprezava, se tornou o bambambam da cidade. Cuidado com o orgulho. Cuidado. Porque o orgulho é quando você se exalta por alguma coisa que você acha que tem e que você acha que o outro não tem. Ninguém trabalha igual eu. Ninguém faz isso tão bem feito como eu. O orgulho é a exaltação daquilo que eu faço perto do que você não faz. Deus resiste soberbo, mas os humildes, Deus responde suas orações, Deus concede graça. Porque o soberbo, ele se apoia naquilo que ele faz, e o humilde se apoia naquilo que Cristo fez. Diante de tudo isso que eu te falei, alguma dessas coisas há na sua vida? Incredulidade, palavras negativas, falta de amor, mágoas, ressentimentos, discussões, pecado oculto, brecha aberta, pornografia, más companhias. Se anda fora do seu chamado ou o orgulho. Esse orgulho, ele representa muita falta de posição. Deus criou todo tipo de posição. Na família é o homem, o cabeça, mulher a disjuntora e os filhos abaixo dessa autoridade. O homem, com todo respeito, pode ser um banana, ele é a autoridade da casa.
O orgulho é a mulher achar que o homem é devagar demais e ela ter que fazer o papel de homem, isso é orgulho. O orgulho é a ovelha achar que conhece mais do que o pastor. Nem estou dizendo que aqui é o nosso caso, não tive problema nunca com isso, mas querer mandar em pastor de igreja, como eu vi em muitas igrejas e tudo foram água abaixo. Orgulho é a gente achar que sabe mais, que pode mais. É filho querer dar ordem para pai, brigar, bater de frente. Orgulho está nas faltas de posição. Diante de tudo isso que eu te falo, ou que eu ministro aos teus ouvidos, e aguardo que o Espírito encontre espaço para ministrar ao seu coração, paro por um momento para dizer: quem é capaz de enxergar isso na sua vida? O salmista Davi vai dizer no capítulo 19, no versículo de número 2: quem pode reconhecer seus próprios erros? Quem está percebendo isso? Só que ainda que a gente não seja capaz de nosso dia a dia notar isso, no Salmo 139, o salmista vai dizer: então sonda, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem pode analisar isso? Mas ainda que eu não estou conseguindo analisar isso, ainda que eu fico me questionando e perguntando para Deus por que minhas orações não obtêm resposta, é melhor fazer como o Salmo 139 nos diz: sonda-me, ó Deus, Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando, porque Deus não está errando com você. As pessoas podem até estar errando com você, mas o erro das pessoas não impede a resposta de Deus chegar na sua vida. Então, irmão, de uma a uma, não é nem de duas uma, de uma a uma, se tem erro, está em nós. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Se você chega aqui essa noite, ou você que me assiste nesse momento, tem essa sensação de que a tua oração não tem resposta, e você já começa a se indagar e a questionar se Deus, será que Deus tem te ouvido? Será que Deus realmente te ama? O Senhor me traz aqui como um simples vaso para te dizer que Deus te ama, que Deus ouve orações, mas nem sempre Ele vai responder. Se houver alguma coisa que impeça a resposta de chegar nas nossas vidas, incredulidade, palavras contrárias ao que nós oramos, mágoas, pecados ocultos, viver fora do chamado de Deus, orgulho. Se eu fosse você, como eu também irei fazer, eu começaria a pedir para o Espírito Santo sondar o meu coração e me mostrar o que anda de errado na minha relação com Deus, ou na minha relação com o meu próximo. Espírito Santo, Tu és a lâmpada, Tu és a lâmpada hoje no nosso interior. Mostra, ó Deus, onde temos falhado. Se estamos de relações cortadas com o Senhor pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade,
ou se estamos de relações cortadas com o nosso próximo. Senhor, eu sei que Tu não abençoas quem anda de relação cortada com o Senhor, e nem de relação cortada com o seu próximo. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, tire as vendas dos nossos olhos. Perdoa-nos, ó Deus, e arranque a mais terrível raiz, que é o orgulho. Esse pecado que é a cara de Satanás. Senhor, arranca e não deixa, Senhor, nenhuma raiz do orgulho no nosso coração mais, para que possamos obter resposta das nossas petições, para que possamos ter livre acesso, não apenas para pedir, mas para receber de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Como você reage, meu irmão, quando alguém diz que você errou? Como você reage quando alguém te exorta, no trabalho, na igreja ou dentro de casa? Você tem atitude de uma pessoa orgulhosa para dizer assim: quem ele pensa que é? O que fulano acha que sabe melhor do que eu? Ou você é humilde para reconhecer o seu erro, para dizer muito obrigado, eu não estava vendo isso, para dizer me ensina como se faz, eu quero aprender. Eu li algumas semanas atrás, publiquei no grupo de obreiros da igreja também, uma frase que eu achei fantástica e que nessa hora eu me lembro para enquadrar nessa ministração: o tamanho da ira diante de uma exortação demonstra o tamanho do orgulho de uma pessoa. Gente orgulhosa não aceita ser corrigida. Se você está aqui essa noite, meu irmão, e assim como eu não quer ver mais as tuas orações ficarem sem resposta, se você está aqui essa noite e diz assim: Senhor, eu preciso melhorar nas minhas relações com o Senhor e com o meu próximo. Se você quer ser um cristão que tem testemunho para contar a toda hora, porque Deus não só tem ouvido, como tem te respondido, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Até o ato de vir à frente é um ato de humildade, porque o orgulho parece que segura a gente numa cadeira para não nos expor diante de ninguém. Senhor, venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor.
venha nos renovar, Senhor. Venha, Senhor, trabalhar, nos dar um novo coração essa noite. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Senhor Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Talvez até quem está perto de nós consegue observar tão bem onde nós erramos, mas muitas vezes, embora sendo tão falhos, não conseguimos discernir as nossas faltas. Senhor, nos absolva das nossas faltas pelo sangue de Jesus nessa noite. Senhor Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, sonda-nos, sonda as entranhas da nossa alma, nos faça lembrar daquilo que nós não lembramos mais, nos faça ver claramente aquilo que os nossos olhos se taparam para enxergar, para que sejamos pessoas melhores, para que tudo aquilo que interrompe a nossa aliança com os céus, para que tudo aquilo que trava o caminho das bênçãos de se achegarem até nós, seja limpo, Senhor. Como um cano, ó Deus, que desce de uma caixa d'água. Talvez haja até água e nós sabemos que nos céus há tantas bênçãos, mas quando abre a torneira não cai nem gota. E muitas vezes as nossas vidas são assim, não é por falta d'água aí nos céus, é porque os canos estão cheios das pedrinhas das mágoas, cheios de palavras negativas, cheios de orgulho, de rompantes, Senhor. Senhor Espírito Santo, limpa os nossos encanamentos espirituais, limpa as nossas vias de acesso aos céus e aos nossos irmãos, Senhor. Jesus nos ensina a ser humilde, porque isso, Senhor, é.
Nos ensina a ter um coração perdoador, porque isso o Senhor tirava de letra. Nos ensina a falar certo, Jesus, porque nunca houve uma palavra errada nos seus lábios. Nos ensina a crer no Pai, Jesus, porque o Senhor acreditava até na hora da sua morte. Jesus nos ensina a viver o propósito de Deus, porque ainda que a cruz fosse pesada, ainda que a tua carne não quisesse, o Senhor ainda teve a coragem de dizer que seja feita a vontade do Pai. O Senhor nunca se afastou do chamado, Jesus. Que sejamos assim, Jesus. Nos torne novas pessoas, nos renove, para que voltamos a ter testemunhos para contar, para que possamos ver a resposta das nossas orações, dos clamores da madrugada, dos jejuns que nós empenhamos diante do céu, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos. Aleluia. Você pode voltar ao teu lugar, querido. Os ministros da Santa Ceia já podem assumir os postos. E hoje nós faremos dessa campanha de 7 cultos nosso último momento de Santa Ceia. Você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, que já desceu as águas do batismo e que vai cear essa noite, se sentir ainda que o teu coração se encontra pesado por algum pecado que não foi confessado, ou por uma mágoa que não foi o perdão liberado, ore no seu lugar antes de vir cear. Se você, diante dessa palavra e da oração que nós fizemos nesse apelo, sente o teu coração em paz com Deus e com os homens, você já pode se dirigir ao altar. Quem está do meu lado esquerdo, à esquerda. Quem está do meu lado direito, à direita. Pegue o pão e logo em seguida o cálice do Senhor. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali.
vida eterna tu me destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Para dar-te mais graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Levante o pão aos céus, o pão que representa o corpo partido pelos nossos pecados, que representa o corpo mais santo e mais puro que houve, dilacerado pelos erros da humanidade, que representa o justo morrendo no lugar de injustos, o santo no lugar de pecadores, o bom no lugar de maus, por amor, para nos salvar, para que o projeto do Pai, a vontade do Abba fosse cumprido. Dando graças a Jesus Cristo pelo corpo partido, coma do pão nessa hora. Levante o cálice aos céus. Diga assim comigo: pelo sangue de Jesus eu fui redimido, pelo sangue de Jesus eu fui perdoado, pelo sangue de Jesus eu fui purificado, pelo sangue de Jesus eu fui liberto, pelo sangue de Jesus eu sou justificado, pelo sangue de Jesus eu fui santificado para um projeto na terra. Dando graças a Deus, beba do cálice.